Amados irmãos, graça e paz. Na noite de ontem, eu estava desejoso de compartilhar com vocês sobre o assunto de Gênesis 13. Todavia, no momento em que nós estávamos ali orando, louvando, o Senhor nos conduziu em uma outra direção. Então, nós meditamos ali naquele texto de 2 Timóteo, no capítulo 2, os versículos 11, 12 e 13. E o assunto de Gênesis 13, relacionado com aquela temática que nós vemos estudando já há algum tempo, sobre o quarto dia e a vida de Abraão como luzeiro, como testemunho para nós, esse assunto a gente acabou deixando para trás. E o que aconteceu? Isso depois eu me senti assim incomodado, sabe? Com esse assunto. Eu sei que logo nós nos reuniríamos outra vez e continuaremos a estudar a vida de Abraão, né? Provavelmente nós retomaremos esse estudo do ano que vem, porque agora no final do ano existe aquela coisa dos irmãos terem muitas coisas para fazer, muitos eventos, e a gente acaba não conseguindo estar todos juntos no mesmo lugar. E por essa razão, eu tive esse desejo de passar para os irmãos, pelo menos, um pouquinho daquilo que foi o pensamento e meditação que eu tive quando estávamos ali estudando o capítulo 13 do livro de Gênesis. Muito bem, então o que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de passar para vocês aquilo que eu tenho recebido aqui em Gênesis 13. E quero começar lembrando os irmãos de um outro texto que está em Romanos, capítulo 15, versículo 4. Só a primeira parte. O texto vai dizer assim para nós: portanto, tudo o que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Ou seja, há um ensino preciosíssimo em Gênesis 13, que todos nós precisamos aprender. E está escrito esse assunto lá, para isso mesmo, para o nosso ensino. Um outro versículo que veio ao meu coração está lá no Evangelho de João, no capítulo 8, quando o Senhor Jesus diz assim para aqueles judeus que creram nele: os filhos de Abraão também fazem as obras de Abraão. Então, com esses dois textos como base, vamos aqui abordar esse tema. O assunto, aparentemente, trata da separação entre Abraão e Ló. Sabe, irmãos, antes mesmo da gente falar sobre a separação de Abraão e Ló, eu não quero dizer para os irmãos que aqui nós temos uma base, um ensinamento, para que os irmãos se dividam por qualquer coisa, tá? Essa não é a ideia do texto. A ideia do texto é a seguinte: quando Deus chamou Abraão, o Senhor disse para ele sair da terra dele e do meio da parentela dele e ir para uma terra que o Senhor havia de dá-lo, e lá o Senhor o multiplicaria, faria dele uma nação, e aquela nação abençoaria todas as famílias da terra. Em outras palavras, o Senhor estava separando Abraão com a finalidade de fazer dele uma bênção para todo o planeta, para todos, inclusive para os seus familiares. Então, quando Deus chamou Abraão, pediu para que ele deixasse sua terra, sua parentela. E quando o assunto é parentela, tudo fica complicado para nós, não é verdade? Na narrativa de Atos 7, vemos que Abraão esperou seu pai morrer em Harã. Pois que seu pai morreu, então ele seguiu em direção a Canaã. Não sem levar consigo o seu sobrinho Ló. Primeira pergunta:
qual o problema de levar Ló? Por que não levar consigo o sobrinho? Pensa bem, Abraão já tinha 75 anos. Nada melhor do que você ter junto com você um sobrinho forte, firme, né? Você não tem filho, então você tem um sobrinho que pode te servir de socorro, pode te ajudar num momento difícil, não é verdade? Então, nesse caso, a gente pode presumir que Ló representava um tipo de socorro ou mesmo um apego de Abraão. Como Deus está fazendo algo novo com Abraão, com vista à redenção de todas as famílias da terra, então chega o tempo em que Ló também precisa se separar de Abraão. E como isso vai acontecer? Ao voltar do Egito, tio e sobrinho começam a ter dificuldades de relacionamento. E agora a situação chega num ponto onde é impossível a convivência. É estranho ver isso, não é? Mas a história se repete de geração em geração. É só entrar dinheiro no assunto. É só as pessoas começarem a ficar muito ricas que elas passam a ter dificuldade de andarem juntos. Chega um momento em que as contendas entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló ficam à vista de todos os habitantes da terra. E o Espírito Santo faz questão de nos deixar essa informação no capítulo 13 de Gênesis, que aquelas pessoas que moravam ali estavam vendo tudo isso acontecer. E eu penso que Abraão também percebeu isso e teve vergonha. Então, ele tomou a decisão de se separar daquele que representava a sua parentela ali em Canaã. Irmãos, nós vemos que não foi uma decisão qualquer. Abraão chamou seu sobrinho Ló e ofereceu a ele a oportunidade de escolher. Normalmente não é assim. Normalmente são os mais velhos que escolhem e os mais novos que obedecem. Eu penso que Abraão poderia ter determinado qual seria a escolha de Ló. Mas damos graças ao Senhor, porque vemos Abraão, ainda que de um modo tardio, não só obedecendo a Deus com respeito à separação familiar, mas dando ao sobrinho a total liberdade de escolha. Isso mostra que a riqueza não possuía, ou, perdão, não produzia nem orgulho, nem avareza no servo de Deus Abraão. Ele estava muito rico, mas não foi a riqueza que determinou a posição dele. Na verdade, ele agiu de uma maneira tão alta quando ele disse ao seu sobrinho: escolhe para onde você quer ir e eu seguirei o caminho contrário. Agora, é importante a gente notar que ao receber a oportunidade de escolher, Ló não foi nada diplomático com seu tio. O texto diz apenas que ele olhou, viu e gostou daquele lugar onde a grama parecia mais verde. Sabe, amados, olhando nós para a geografia bíblica, presumimos que essa escolha foi feita ali, naquele lugar onde Abraão voltou para a terra, próximo de Betel e Ai. Essas cidades se encontram sobre as montanhas, a pelo menos 850 metros acima do nível do mar. Todavia, as Campinas do Jordão estão em uma fenda geológica, onde o ponto mais baixo está a 600 metros abaixo do nível do mar, que é o lugar onde hoje se encontra o Mar Morto, mas nos tempos de Abraão era o lugar onde estava a cidade de Sodoma e Gomorra.
E isso nos leva a entender que Ló escolheu descer. Ele foi descendo, 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 até chegar a Sodoma. Por outro lado, Abraão subiu, subiu, até chegar em Hebrom. Então, vamos apreciar essa ilustração, vamos aprender com ela um ensino maravilhoso das Escrituras sobre o tema dos dois caminhos. Olha só, o Salmo 1 termina assim, ó. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Olha só, o Senhor conhece o caminho. Ele conhece os dois caminhos, né? E ele fala assim, ó, não vá por aí. Provérbios capítulo 14, versículo 12, vai nos dizer assim, olha. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo ele dá em caminhos de morte. Com certeza, esse é um versículo que resume muito bem a vida de Ló. Resume muito bem o caminho que ele tomou e aonde foi chegar. Agora, olha só, esse outro versículo, à luz da vida de Abraão e Ló. Provérbios capítulo 15, versículo 24, vai nos dizer assim: para o sábio, há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Todos nós somos, por natureza, mais parecidos com Ló, que seguiu o curso da grama mais verde e desceu. Somente a vida de Cristo em nós, tendo a primazia, pode nos levar à separação e ao caminho mais alto. Um irmão, certa vez, disse assim: quando nós deixamos ir, então nós deixamos Deus. Ló fez a sua escolha, olhando para baixo. Abraão seguiu o Senhor e foi elevado a uma posição tão alta de ser chamado por Deus herdeiro de tudo. Quando Abraão andava com Ló, ele não sabia direito qual terra era dele. Mas foi só ele deixar Ló para trás e começar a subir caminho para Hebrom, que o Senhor apareceu para ele e falou assim: Abraão, olha para a direita, para a esquerda, para o norte, para o sul, tudo isso aqui, ó, é seu. Em Mateus, no capítulo 7, os versículos 13 e 14, nós temos dois caminhos. Primeiro, o Senhor fala que a gente deve porfiar por entrar pela porta estreita. E então ele vai explicar que largo e espaçoso é esse caminho que leva para a perdição. Mas o Senhor nos convida a entrar pela porta apertada. E ele diz que apertada é a porta e estreito o caminho que leva para a vida. Essa porta, eu tenho absoluta certeza que ela tem um nome. Essa porta se chama Jesus. Ele mesmo nos diz isso lá no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 9, onde ele vai dizer assim: eu sou a porta. Aquele que entrar para dentro de mim, entrará, sairá e achará pastagens. Na verdade, ele diz diferente. Ele diz assim: eu sou a porta. Aquele que entrar para dentro de mim será salvo. Aleluia, será salvo. E aí depois ele diz: entrará e sairá e achará pastagens. Em João 14, no versículo 6, ele também diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Muito bem. Esse capítulo 13 nos ajuda com clareza, tá? Nos mostra que houve um momento em que esses dois irmãos de caminhada, tio e sobrinho, tomaram caminhos diferentes. Ele nos ajuda a enxergar que isso pode acontecer conosco, que pode chegar um momento que
nós venhamos a tomar caminhos diferentes. Não é verdade? E aqui nos é apresentado um que escolheu aquilo que aos olhos humanos estava claro e que parecia mesmo ser o melhor investimento para aquela hora. Essa escolha determinou o futuro dele e da sua casa e da sua descendência. Ló não somente trouxe grande tribulação para a sua vida, como também ele colocou a sua família e o futuro da sua raça em uma posição muito ruim, pois ele foi parar em Sodoma. Por outro lado, Abraão aqui decidiu ver o que não se via. E ao dar ao sobrinho o direito de escolha, ele escolheu a vontade de Deus. Esse princípio não tem erro. Se nós quisermos saber de fato qual é a vontade de Deus para a nossa caminhada, é muito simples. É só olharmos para aqueles que estão correndo segundo o mundo. É só olharmos para aqueles que estão correndo segundo aonde está o melhor resultado, aonde a grama é mais verde. É só a gente olhar para esse tipo de corrida que a gente já vai saber qual é o caminho. Por quê? Porque nós somos chamados para andar na contramão do mundo. Nós somos chamados para viver por fé e não por vista. E se nós fizermos isso, nós também, como Abraão, nos tornaremos os luzeiros desse mundo. Agora, lá em Filipenses, capítulo 2, no versículo 14, versículo 15 e a primeira parte do versículo 6, nós temos um ensinamento precioso sobre esse assunto de ser luz. Olha só, o versículo 14 vai dizer assim: fazei todas as coisas, sem murmurações nem contenda. Aqui nós vimos como foi que Abraão resolveu aquele problema de contenda que ele estava enfrentando com seu sobrinho. Ele simplesmente falou assim: ó, o que você quer? É seu. Glória a Deus, não é verdade? E então no versículo 15, ele vai dizer assim, olha: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Agora não termina aqui a frase. A frase ela vai ser concluída no versículo 16, aonde vai ser dito assim: retendo a palavra da vida. Sim, só existe uma maneira de nós vivermos nesse mundo, sem murmuração, sem contenda, sendo irrepreensível, sincero, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e pervertida, resplandecendo como astros do mundo. Precisamos aprender a reter a palavra da vida. Não precisamos apenas ouvir a palavra, precisamos reter. A palavra da vida, ela precisa não somente ser ouvida, mas ela precisa ser guardada. E ela precisa não somente ser guardada, mas ela precisa ter lugar nas nossas ações. Quando isso acontece, nós estamos retendo a palavra da vida. E ao reter a palavra da vida, nós estamos escolhendo o caminho que o Senhor tem para nós. Possa o Senhor continuar falando aos nossos corações. Amém, amados.